ele paga. Voltando à antiga Grécia. Aí Paulo diz, veja que ele fala juridicamente. Paulo diz que ele desce à mais baixa profundeza e vai pregar aos cativos. Cativo é lugar de prisão, cativeiro. Todos que morriam, descia. A morte com o seu aguilhão, o seu ferrão, empurrava para baixo. Mas agora ele pagou o preço. Um dia ele prega, segundo dia ele prega. Manhã do terceiro dia, ele quebra todas as cadeias. Aí Paulo diz que ele pegou a escrita condenatória, tirou do meio de nós, riscou. E no terceiro dia, a notícia hablada, ele não está mais aqui. Ele já está vivo, ele já voltou a viver, ele ressuscitou. Agora me permita os estudiosos e me corrijam a minha ignorância. O que eu acho lindo é que o Código Penal de os países desenvolvidos, principalmente democráticos, eles dizem que nenhum ser humano pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Ou seja, se eu fui acusado de um crime e eu fui julgado, mesmo depois que eu confessar, eu não posso ser mais julgado porque já foi julgado. Eu não posso ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Aí quando Paulo escreve aos romanos, gentios, no capítulo 8, o que é que ele diz? Portanto, agora, meus amados irmãos, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso implica dizer, ele já pagou. Olha para quem está ao outro lado e diz, eu já estou livre. Eu fui inocentado. É por isso que hoje a gente está aqui e o inferno não acredita. Hoje a gente está aqui e diz, eu pequei mesmo, eu errei, mas eu já fui julgado e fui inocentado na cruz. Eu já fui julgado e já fui inocentado. Eu estou livre. Quem está livre aqui? Quem está livre? Da glória! Diga para quem está ao seu lado, se você puder. Diga, a partir de hoje, eu vou pensar duas vezes antes de falar mal de você. Você é importante. Quem está livre, eu não posso mais ser julgado, porque eu estou em Cristo Jesus, e só estou nele, já fui inocentado. Se eu estou inocente, eu posso falar em línguas estranhas. Se eu estou inocente, eu posso profetizar. Quem tem essa inocência aí? Quem tem? Ei. Vejam, cerca de 50 dias se passaram. Aí o Espírito Santo desce no cenáculo. O Espírito Santo desce sobre judeus, não sobre gentios. Veja que eles próprios disseram, não são todos eles galileus?
a ponto que os judeus, mesmo os convertidos, entre eles os apóstolos, não acreditavam que Deus fosse amar os gentios a ponto de derramar a sua presença. Eles não queriam nem ouvir um gentio falando línguas estranhas ou recebendo o Espírito. Aí Pedro, uma certa vez, estava em Jope, fazendo missões. Meio-dia vai orar. Aí na oração ele tem uma revelação dos céus que um cesto desce com aves. E a voz de Deus dizia: levanta e come. E por 3 vezes ele dizia: nunca, de maneira nenhuma, Deus, eu nunca pus coisa imunda na minha boca. Aí Deus disse: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Quando termina, nem termina, alguém bate na porta. É aqui que está hospedado um homem chamado Pedro? É. Quando encontra, diz: eu vim aqui porque Cornélio mandou te chamar. Quem era Cornélio? Um gentio. Aí conta a revelação e Pedro vai. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, aí Cornélio diz: bem viesse e vi. Quando conta o que aconteceu, aí Pedro começa a pregar. E enquanto ele pregava, a chama vem e sacode os gentios. A notícia se espalhou a ponto de chegar na cúpula sacerdotal, a ponto de chegar nos obreiros, nos líderes da igreja. E houve reunião. Mas não pode. Aí Pedro disse: eu vi, eu estava lá. Deus derramou o Espírito sobre os gentios. Aí vem Paulo como apóstolo aos gentios e diz: o Senhor está batizando com o Espírito, aonde tem gentios convertidos, o Espírito está derramando. Aí a partir daqui, gente, ninguém sustentava mais. Veja que as epístolas de Paulo, as cartas, está direcionada aos gentios. Os gentios de Samaria foram sacudidos pelo poder de Deus. A chama acendeu. E aí, desde então, tentaram apagar. Mas não conseguiram. A história diz que veio o cessaonismo, um grupo de teólogos que ensinavam que aquilo só foi para os apóstolos judeus e não mais. Eles não conseguiram apagar a chama. Deus continuou derramando o seu Espírito sobre os gentios. Vem o liberalismo teológico. Vem antes a reforma. Porque desde o 4º século ao 5º, a igreja deformou, perdeu a doutrina dos apóstolos. E o representante da igreja romana, no contexto do catolicismo, as suas aparições, as suas escritas valiam mais do que a Bíblia. Aí vem o liberalismo teológico. Cerca de 300 anos, salvo engano, do século 17 ao início do século 20. E eles diziam que não tinha como o Espírito Santo intervir entre Deus e os homens, e que Deus não interferia na história do homem. Então o conhecimento empírico era o que prevalecia.
Agora era vergonha falar línguas estranhas. Agora só o conhecimento predominava. Quase 300 anos de frieza. Quase que apaga. Mas no final do século XIX, início do XX, Deus sacudiu o continente europeu. O avivamento caiu de uma tal forma na Europa, que a história diz que o culto só tinha hora para começar. Mas ninguém sabia a hora que ia terminar. A revolução pentecostal tomou conta da Europa. 1906, século 20, no meio da revolução industrial da América do Norte, Deus sacode a América do Norte com esta chama. E quem protagonizou? Um preto chamado William Seymour. Um preto que não podia pregar nos púlpitos da igreja, porque era preto e o racismo predominava. Mas a chama pentecostal foi tão grande que ele pegava as caixinhas de verdura, ia para o meio da rua, começava a pregar, e as pessoas aceitavam Jesus e já eram cheias do Espírito Santo e começavam a falar línguas estranhas. Em 1910, resolve Deus trazer essa chama para o Brasil. Quando o catolicismo predominava, quando ser amigo de crente era quase crime, Jesus continuava batizando com o Espírito Santo. A chama foi acesa no Brasil, e a mensagem era: Ele vem, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele salva.